O que Deus tem a ver com Zeus? Essas palavras são muito parecidas, mas será que é só uma coincidência ou existe alguma relação direta entre esses dois nomes? Então, tem uma relação direta sim, e uma relação bastante profunda, que é muito interessante porque para a gente explicar essa relação entre Zeus e Deus, a gente tem que passar necessariamente por algumas questões que são questões que certamente vão mudar radicalmente a sua forma de pensar sobre a história das religiões, claro, se você ainda não tiver ouvido falar delas. Mas antes de começar, eu queria só agradecer a Insider aqui, né, que está patrocinando esse vídeo. Da Insider, com certeza você já ouviu falar, né, já tem mais de um ano que eles estão apoiando aqui o canal de uma forma muito importante. Então eu acho que eu nem preciso falar que a Insider faz, por exemplo, as camisetas com tecnologia anti-odor, né, que não precisa passar, que não desbotam, que tem ótima regulação de temperatura, que são super confortáveis. Tudo isso vocês já me ouviram falar várias e várias vezes. Mas uma coisa que eu preciso falar sim é que de agora até o final de outubro tá tendo a Black Insider lá no site da loja. Então tem vários descontos adicionais lá que acumulam com o cupom aqui do canal, que é o cupom Estranha15, e podem chegar, né, somados esses descontos, até 40%, dependendo dos produtos que você escolher. Então depois não esquece de dar uma passada lá, o link para Insider vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, mas por enquanto vamos voltar aqui para o tema do vídeo, que é a relação entre Zeus e Deus. E para começar essa explicação do que há por trás da semelhança entre os nomes Deus e Zeus, vale a pena a gente comparar outros dois nomes antes, que são Zeus e Júpiter. Talvez você já tenha ouvido falar que o deus que os gregos chamavam de Zeus era o mesmo deus que os romanos chamavam de Júpiter. Os dois nomes se referem a um deus do céu, do raio, das tempestades, soberano sobre os outros deuses, associado à águia, ao carvalho e por aí vai. Mas a coisa é muito mais interessante ainda do que isso, porque não é simplesmente que Zeus e Júpiter foram nomes diferentes usados para falar sobre o mesmo deus. Na verdade, na raiz, Zeus e Júpiter são também o mesmo nome. Júpiter, em latim, é Júpiter, e esse nome pode ser quebrado em duas partes, sendo que a segunda parte, Piter, vem exatamente da mesma raiz de pater, pai em latim. Inclusive, tinha outra divindade itálica, às vezes identificada também como o próprio Júpiter, que era chamada de Diespiter, ou Dies Pater, literalmente pai do dia. E uma das várias formas de se referir a Zeus na Grécia Antiga era Zeu Pater. O som do zeta, a primeira letra de Zeus, no grego mais antigo era pronunciado como DZ, então seria algo como Zeus. E tem mais ainda, né? Tem outra divindade, que é uma divindade do Rig Veda, que é um dos textos hindus mais antigos da história, que é chamado de Dyaus, ou às vezes Diauspter. E a semelhança aqui com Zeupater, Diespter e Júpiter é evidente. Mas como que pode, né? A Grécia e a Itália estão até bem pertinho uma da outra, né? Não é tão difícil imaginar uma conversa entre os dois. Mas a Índia está muito longe. E, de fato, está mesmo. Só que isso não significa de forma alguma que a cultura e a religião e os deuses indianos não tenham nada a ver com os deuses gregos e itálicos. Pelo contrário, na verdade, a história dessas regiões da Europa está profundamente conectada com a história da Índia. E uma evidência básica, muito básica disso, é que o grego, o latim e o sânscrito, né, a língua indiana lá do Rig Veda, são todas línguas indo-europeias. Todas elas descendem do mesmo ancestral comum. Para dar um exemplo mais claro disso, a gente pode pegar o exemplo do latim. O português, o espanhol, o italiano, o francês e várias outras línguas são descendentes do latim. Mãe em português é mãe, claro, em espanhol é madre, em italiano é madre e em francês é mère. Pai em espanhol é padre, em italiano é padre e em francês é père. E em latim, que é de certa forma a mãe ou o pai dessas línguas, mãe é mater e pai é pater. Então o que aconteceu foi que a língua latina foi passando por uma série de transformações em diferentes tempos e espaços, e esses processos resultaram nas diferentes línguas da família latina que a gente conhece hoje. Mas, apesar de todas essas alterações, a gente ainda consegue reconhecer muito facilmente uma semelhança de família em todas elas. E esse é o mesmo caso das línguas indo-europeias. Mãe, em latim, como a gente já disse, é mater, em grego é meter, em persa antigo é matar e em sânscrito é mater. Já
pai em latim é pater, em grego é pater, em persa antigo é pitar e em sânscrito é pitar. Então a gente vê também de forma muito evidente essa semelhança de família. E da mesma forma que as línguas latinas vêm de um ancestral comum, que é o latim, que explica, né, o porquê dessas semelhanças todas, as línguas indo-europeias também vêm de um ancestral comum. O problema é que esse ancestral é antigo demais. Então a situação para identificar as suas características específicas é mais complicada. Né? No caso do latim, é possível acompanhar documentalmente, né, materialmente, por meio de textos que sobreviveram no tempo, as transformações que essa língua foi tendo ao longo da sua história. A gente tem textos do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto e por aí vai até hoje. Então dá para acompanhar as mudanças do latim desde os tempos de Cícero, por exemplo, até o português de Camões e o nosso português, né, vendo a língua mudar pouco a pouco. Mas no caso das línguas mais antigas, né, do latim, grego antigo, persa antigo e sânscrito, a gente não tem esse registro bonitinho da mesma forma. Até dá para voltar, por exemplo, do grego do Novo Testamento, que é do primeiro século, para o grego de Aristóteles, do quarto século, e para o grego da Odisseia, do oitavo século. Mas se a gente tenta voltar mais alguns séculos, já começam a faltar os documentos, né, os registros escritos dessa língua. Então o máximo que dá para fazer é reconstruir, hipoteticamente, as formas mais antigas dessas línguas. E dá para fazer isso até certo ponto, porque muitas das mudanças que acontecem numa língua ao longo do tempo são previsíveis. Né? Você pode pesquisar por Lei de Grimm, no canal do Glossonauta, tem um vídeo excelente sobre isso, inclusive, que eu recomendo, e aí você vai ter uma noção melhor sobre esse processo. Mas enfim, né, a partir de propostas reconstrucionistas, então, desse tipo, os estudiosos têm proposto há mais de um século que o ancestral comum do grego, latim e sânscrito seria uma língua que é chamada de proto-indo-europeu, né? Um nome que deram porque seria a primeira língua indo-europeia. Mas é importante ressaltar que é uma língua que não aparece em nenhum registro histórico. Ela é uma reconstrução hipotética feita a partir de textos antigos escritos em línguas indo-europeias e de métodos próprios ali da linguística e de áreas afins. Mas, seguindo essa linha, a gente teria então que Zeupater, Júpiter e Diauspter viriam todos do nome proto-indo-europeu Dieusfter, sendo que a segunda parte desse nome significa pai, como a gente já viu, e a primeira viria de uma raiz que significa céu, mais especificamente o céu brilhante, né, o céu diurno. Ou seja, né, o nome desses deuses todos, na raiz, significaria algo como pai do céu ou pai celestial. E beleza, né? Dito tudo isso, agora a gente já pode ir propriamente para a relação entre Zeus e Deus. Deus, então, a gente não falou especificamente dessa palavra até agora, mas Deus é uma palavra do português que vem do latim Deus, igualzinho, e Deus em latim vem exatamente da mesma raiz de Zeus, que a gente acabou de ver. Só que no latim, Deus se tornou um termo genérico aplicável a qualquer divindade, né? Não é um nome próprio. Então, Júpiter, por exemplo, né, o Júpiter, é um deus, assim como Neptunus, né, Netuno é um deus e Apolo é um deus. Algo parecido com isso, inclusive, acontece também no sânscrito, né, onde o Deva, que vem dessa mesma raiz, também é um termo que pode ser aplicado a qualquer divindade. E aí, indo finalmente para o Deus da Bíblia, especificamente, né, o que acontece é o seguinte, que o Deus da Bíblia não aparece inicialmente na história num contexto de línguas indo-europeias. Né, ele aparece, na verdade, num contexto de línguas afro-asiáticas, né, que é outra família linguística, e aparece especificamente no contexto do hebraico. E esse Deus, ele tem sim um nome próprio, né, como a gente já analisou aqui no canal, mas ele também era chamado no hebraico por um termo mais genérico, que é aplicável a divindades em geral, que é o termo El ou Elohim. Só que os adoradores desse Deus, né, os adeptos desse Deus, em certo momento da história, tomaram contato com a língua grega e começaram, né, parte deles, a falar sobre esse Deus em grego. E uma palavra que eles usaram para se referir a esse Deus em grego foi a palavra Theos, que significa literalmente divindade, né, genericamente também, mas não é essa palavra, né, Theos, não é uma palavra que vem da mesma raiz de Zeus, apesar de parecer, né, é outra raiz. Mas beleza, o que importa é que a história continuou e as pessoas começaram a falar desse Deus também em latim. E quando a Bíblia é traduzida, né, a Bíblia originalmente escrita em hebraico,
é traduzida para o latim, já no contexto da cristianização do Império Romano, o termo escolhido para traduzir o Elohim hebraico e o Theos grego é o termo Deus latino. E como no cristianismo a crença é de que só existe um único Deus, o uso de um nome próprio para se referir a esse Deus, por oposição a outros deuses, era considerado basicamente desnecessário, né? Além de ter outros motivos também relacionados à piedade e outras questões que a gente já abordou no vídeo que eu comentei agora há pouco sobre o nome próprio do Deus da Bíblia. Mas então, basicamente, foi assim que a palavra Deus, um termo latino, vindo da mesma raiz que o Zeus grego, acabou se tornando quase que o nome próprio do Deus da Bíblia. Hoje as pessoas falam, por exemplo, que acreditam em Deus, ou que Deus é fiel, ou que Jesus é filho de Deus, sem precisar especificar a qual Deus elas estão se referindo. Então, nesse sentido, o termo realmente virou quase que um nome próprio, né? Escrito inclusive com inicial maiúscula. Isso, claro, pensando, né, num contexto predominantemente cristão. Agora, por que eu disse que essa história toda passava por algumas questões que mudariam completamente a sua visão da história das religiões, né? Quais são essas questões? Bom, elas são principalmente duas. A primeira dessas questões é que nenhuma religião nasceu e se desenvolveu de forma isolada. É muito comum as pessoas pensarem que a mitologia grega, egípcia, nórdica, chinesa e por aí vai, né, surgiram todas prontas e acabadas, esquematizadas de forma coerente e meio que protegidas por copyright, né, pelos respectivos povos que as inventaram. Tanto é que algumas pessoas, quando veem um elemento nas histórias gregas parecido com outros elementos das histórias indianas, um primeiro impulso muitas vezes é perguntar assim, né, quem que plagiou quem? Quem que copiou quem? Como se a coisa fosse realmente uma disputa legal ali entre autores de literatura de fantasia ou de ficção científica, como as que a gente vê na atualidade. Mas a realidade é completamente diferente disso, né? Todas as religiões que a gente conhece hoje têm raízes mais antigas do que elas e muitas delas compartilham essas raízes e mantiveram ou ainda mantêm, inclusive, relações umas com as outras ao longo dos séculos, muito depois de já terem florescido, né, de já terem amadurecido, por assim dizer. Para dar um exemplo, né, os gregos e os povos itálicos herdaram, como a gente viu, elementos culturais comuns, né, incluindo aí a sua língua e elementos religiosos, né? Afinal de contas, se eles vêm de um povo que falava uma língua ancestral a deles, esse povo tinha uma cultura, né? Eles falavam, então eles falavam sobre algo, eles tinham conceitos, tinham ideias. Então, se um povo herda uma língua, ele herda também conceitos, cultura, etc. Mas, como eu estava dizendo, né, os gregos e os povos itálicos herdaram elementos culturais comuns dos seus antepassados indo-europeus, mas cada um deu continuidade a esse legado de uma forma diferente. Eles se desenvolveram com uma certa autonomia, produzindo culturas diferentes entre si, que têm sempre semelhanças, mas também diferenças. Só que a história da interação desses povos não acabou nesse ponto. Eles não se dividiram e depois nunca mais se encontraram. Pelo contrário, eles se encontraram várias vezes, tiveram interações contínuas, ao ponto, inclusive, em que os romanos, né, um dos povos itálicos ali, chegaram a introduzir, em determinado momento da sua história, a leitura dos textos de Homero, né, das tragédias gregas, dos filósofos gregos, na educação dos adultos e crianças de Roma, né? Então a cultura da elite romana foi fortemente influenciada pela cultura grega e, consequentemente, a forma dos romanos pensarem sobre Júpiter acabou incorporando diversas características que tinham se desenvolvido especificamente na Grécia, né, com relação ao Zeus grego. Então Zeus e Júpiter têm essa proximidade original ali, porque vem de uma mesma raiz proto-indo-europeia, mas depois, ao longo da história, novos contatos foram feitos e novas influências aconteceram. E essa conexão, né, esse fluxo cultural, religioso, mitológico, com elementos passando para cá e para lá, né, se transformando no percurso da Grécia para Roma e de Roma para a Grécia, continuou por séculos e séculos. E, mais ainda, né, esse fluxo não foi uma estrada simples de mão e contramão. Na verdade, o que a gente tem historicamente é um verdadeiro circuito extremamente complexo, né, uma rede embolada que inclui povos e culturas do Egito, da Síria, da Mesopotâmia, da Pérsia, da Índia. É um dinamismo cultural avassalador, né, impossível de acompanhar plenamente, e a gente consegue obter pistas apenas
desses contatos culturais e transformações culturais e religiosas, culticas, mitológicas, a partir da documentação que sobreviveu ao nosso tempo, né, os textos históricos que a gente tem. E para mostrar uma imagem que eu acho particularmente interessante disso, né? Bom, Hermes é o deus grego mais associado ao dinamismo, né? À velocidade, às estradas e aos viajantes. Então eu vou usar uma imagem aqui que remete a esse deus. Só que ela remete de uma forma curiosa a esse deus, porque a imagem é essa aí, que é o Hermanubis. Esse foi um deus greco-egípcio muito popular no Egito, dominado pelos romanos. É um deus que combina elementos de Hermes, Anubis, Mercúrio e outras entidades. E aí você me diz, né? Isso aí é mitologia grega, egípcia ou romana? Então, na verdade, isso não é nem mitologia grega, nem egípcia, nem romana, ou é todas elas, né? Porque a rigor, e esse é um ponto fundamental aqui, a rigor não existe mitologia grega, egípcia e romana. O que existem são cultos, crenças, histórias e artefatos que circulam e se transformam na história da humanidade. E é só para simplificar esse processo, que é extremamente complexo e confuso, que a gente, posteriormente, arbitrariamente, cria categorias artificiais que a gente chama de mitologia grega, mitologia romana, etc. E a gente aplica essas categorias a fenômenos que, na verdade, nunca pretenderam ser parte de nada parecido com um conjunto coerente, coeso, fechado, independente, protegido por copyright, com qualquer rótulo que seja. Mas beleza, então essa é a primeira questão. E a segunda, né, voltando para o tema específico da relação entre Zeus e Deus, é a seguinte: esses deuses, que no fundo, né, na raiz, são chamados pelo mesmo nome, são o mesmo Deus, né, o mesmo ser. E Zeus e Júpiter, eles são o mesmo Deus? Então, Zeus e Júpiter, né, têm muitos pontos em comum que a gente já destacou lá no início do vídeo. Né? Tanto em textos gregos quanto romanos, eles são o deus entronizado sobre todos os deuses, são o portador do raio, associado à águia, ao carvalho, e aparecem como protagonistas de histórias praticamente idênticas. Alguns autores antigos, inclusive, escreveram explicitamente dizendo que o ser que os gregos chamavam de Zeus era o mesmo ser que os romanos chamavam de Júpiter. Só que quando a gente vai para o caso de Zeus e Diaos, né, o deus lá do Rig Veda indiano, a gente já não encontra praticamente nenhuma relação significativa além do nome entre esses deuses. Né? Eles são chamados de pai e estão associados ao céu, mas as semelhanças param basicamente por aí. Então, assim, ter o mesmo nome não significa necessariamente ser o mesmo deus. Zeus, por exemplo, vem da mesma raiz de Tyr também, que é o deus nórdico, mas eles não têm praticamente nada em comum. Por outro lado, alguns autores antigos diziam que Amon, um deus egípcio, era exatamente Zeus, e que Tinia, um deus etrusco, era Zeus, e que Baal-Shamim, um deus fenício, era Zeus. Mas nenhum desses nomes tem nada a ver um com o outro. Então tem deuses que têm basicamente o mesmo nome e não são reconhecidos como o mesmo deus, e tem deuses que têm nomes diferentes e são reconhecidos como o mesmo deus. E a gente pode complicar isso mais um pouquinho, e é a última complicação que eu vou fazer aqui, e na sequência a gente encerra, mas a gente pode complicar isso mais um pouquinho dizendo o seguinte, que não só não dá para dizer simplesmente que Zeus e Júpiter são o mesmo deus, como também não dá para dizer simplesmente que Zeus e Zeus são o mesmo deus. Né? Repito, não dá para simplesmente dizer que Zeus e Zeus são o mesmo deus. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Né? Que o Zeus de Homero, por exemplo, né, das histórias lá da Guerra de Troia, é apresentado de uma forma muito diferente do Zeus dos hinos de Orfeu, por exemplo, que é uma entidade muito mais abstrata, simbólica, etc. Né? E esses Zeus de Homero e de Orfeu também são muito diferentes dos Zeus dos textos filosóficos de Aristóteles, e por aí vai. Né? Então a gente está falando exatamente do mesmo nome e sem sair do mundo grego. E essa relação entre se é o mesmo Deus ou não, se é a mesma entidade ou não, se é o mesmo ser ou não, já é bem complicada de responder. Então, assim, né, basicamente, essa pergunta se X ou Y são o mesmo Deus, né, se Zeus e Deus são o mesmo Deus, é dificílima de ser respondida, para não dizer impossível, de ser respondida de forma objetiva
e definitiva. Se a gente pergunta se o Papa Francisco e o Jorge Bergoglio são a mesma pessoa, dá para responder muito mais fácil, porque o referente desses nomes, né, é algo concreto, palpável. Se a gente está numa situação em que tem pessoas que usam o nome Jorge Bergoglio e outras pessoas usam o nome Papa Francisco para se referir a alguém, a gente pode mostrar uma foto para elas e confirmar se elas estão falando da mesma pessoa, né? Se o referente da palavra que elas estão usando é o mesmo. Ou então outro exemplo, né? Se alguém fala mesa e outra pessoa fala table, a gente pode mostrar uma foto desse objeto, ou o objeto mesmo, para as duas pessoas e confirmar que elas estão usando aquelas palavras para se referir à mesma coisa, apesar de estarem usando nomes, palavras diferentes. Mas no caso de Deus, Zeus, Elohim, Shiva, Saturno, como que a gente faria exatamente essa comparação, né, esse tirateima? É algo que está totalmente fora do escopo da pesquisa histórica, acadêmica, científica, né? O que dá para dizer é que fulano ou beltrano, no contexto histórico X ou Y, considerava que o deus A e o deus B eram ou não eram o mesmo, né? Isso dá para responder historicamente. Agora, se você me perguntar se eles eram mesmo, se eles eram de verdade, se essas pessoas nesses contextos históricos tinham razão, aí eu vou ter que pedir para você voltar 2 casas, né, e começar o vídeo de novo, ou procurar um teólogo, né, um babalorixá, um imã, que vai te dar opiniões ali teológicas, né, dogmáticas, tradicionais a respeito desse tema. Mas historicamente, né, como historiador, é impossível a gente responder esse tipo de pergunta, né? Deus e Zeus são o mesmo Deus? Mas enfim, né, resumindo então, as palavras Zeus e Deus são sim nomes linguisticamente relacionados, né, culturalmente relacionados, e que atestam de forma muito interessante essa complexidade e esse caráter dinâmico da história das religiões, né? Mas isso não significa que Zeus e Deus sejam o mesmo Deus na realidade, né? Porque toda essa conversa que a gente teve aqui não implica em nada necessariamente sobre o que o sagrado é, né? Sobre o que Deus ou os deuses são, mas sim sobre como o sagrado foi pensado, imaginado, organizado, elaborado ao longo da história. Para quem quiser se aprofundar nesses assuntos, eu vou deixar, como sempre, referências na descrição do vídeo. E, por enquanto, é só. Muito obrigado por assistir e nos vemos nos próximos. Falou!